Isaías 55, pode ser, embora aqui na tela vai ter, eu vou passar texto a texto, mas eu queria que abrisse por fora na NAA, o texto de Isaías 55, a gente vai acompanhar na tela como leitura normal, dia de domingo, a gente vai ler essa passagem. Essa passagem, eu estava lendo muitos comentaristas sobre essa passagem. Essa passagem, ela tem vários detalhezinhos ricos dentro dela que eu vou soltando à medida que a gente vai lendo. Mas eu vou ler e começo assim. E é assim que o hebraico fala. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. No hebraico fala, ouçam atentamente. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. E agora algumas promessas em 2 versículos. Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor. Amados, nós temos diante de nós uma passagem assim muito, muito conhecida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ela trabalha com dois pensamentos principais. O pensamento de que Israel voltou do cativeiro da Babilônia, mas o anúncio do cativeiro, o anúncio do retorno foi feito no capítulo 40 em diante, especificamente no capítulo 45, Isaías fala de Ciro, meu servo, que vai exarar um decreto, e aí 42 fala, o meu ungido, que vai adiante de mim, voz do que clama no deserto, tal, e você tem toda uma série de profecias messiânicas, inclusive essa parte do 40 em diante é chamado de proto-evangelho, né, ou proto-Isaías, tem toda uma construção teológica muito conhecida, mas muito profunda, porque do 40 em diante ele vai trabalhar o retorno, até o 40 ele está construindo o cativeiro, porque quando ele chega no 37, 38, 39, Israel até ali, ele está, Senaqueribe invade Judá, e você vê ali toda uma construção de decadência,
E do 40 em diante, a promessa de restauração. No 45, Ciro vem e é chamado de servo do Senhor. Mas o que é que acontece com essa história? A partir dessa parte do 40 em diante, a história começa a tratar o servo do Senhor. Levanta a figura do servo do Senhor. E esse servo do Senhor é exatamente aquilo que a gente conhece como Jesus Cristo ou como Messias. O Messias começa a ser prometido, porque aqui até o 40, a gente vê a decadência do povo de Israel. Se vocês colocarem 1 Crônicas, 2 Crônicas melhor, 36, eu queria que a gente pegasse aí 2 Crônicas 36, eu estou lembrando dessa passagem agora, e eu vou depois citar Jeremias 31, verso 31, mas isso mais de cabeça. Em 2 Crônicas 36, versos, deixa eu ver qual é o verso, 16, pode botar na tela aí, deixa eu ver 2 Crônicas aqui, que eu vou procurar o versículo, aí, pronto, já está na tela, foi decorado, deu certo. Bota aí um pouquinho o 15, porque eu vou ler o 16, mas eu vou botar o 15 para você entender o contexto de como é que estava a nação de Israel. 2 Crônicas 36 vai falar o verso 15, e no 16 eu considero o versículo mais triste da Bíblia. Diz o 15, o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas olha o que diz o verso 16, que para mim é o verso mais triste da Bíblia. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas. Tem uma tradução que diz, mofaram, debocharam dos seus profetas. E eu queria que a igreja lesse do final, da palavra até o final. Toda a igreja, por favor, 1, 2, 3 já. E não houve mais remédio. Por isso que eu digo que é triste, porque a ira do Senhor, quando chega, não tem mais remédio, porque a ira é do próprio Senhor, não é uma ira de alguém e o Senhor pode barrar, não, é o próprio Deus, que ira é que é essa? É uma ira de juízo, não é uma ira de raiva. A gente sente uma ira de raiva com algum ato, Deus não, a ira dele é a sua própria justiça reclamando uma ação. Então a justiça de Deus vem para reclamar uma ação de correção. E nesse contexto, portanto, Israel vai ser levado ao cativeiro e eles são destruídos, são destruídos em 2 levas. Na última leva, somente 2.000 pessoas sobram de todo mundo que está presente lá. É tudo morto, 2.000 pessoas vão. A primeira leva vai Daniel e a segunda leva só esses 2.000 pessoas vão. Está escrito em Jeremias 36 no final. E eles vão para a Babilônia, mas eles estão completamente perdidos, eles não sabem o que vai acontecer deles. E aí entram os profetas, porque o mesmo Deus que derrama juízo é um Deus que traz restauração, esse é o nosso Deus. E aí é que onde entra esta palavra que vale para o contexto de Israel, mas começa a valer para os indivíduos. E a gente vai estudar passagem por passagem aqui, se aqui conseguir passar. Tomara que consiga. Passou. A gente vai estudar um pouquinho com você esses pensamentos centrais de cada parte disso aqui, são aproximadamente 10 partes. Diz assim, todos vocês que têm sede, e venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem, e sim, venham, comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É interessante, eu coloquei uma figura de vinho, uma figura de leite, e uma carteira vazia de dinheiro ali, só como figuras ilustrativas. É interessante como começa aqui a revelação da que é a graça de Deus. A graça de Deus é isso aí. É você que não tem recurso conseguir obter aquilo que você não tem merecimento. Aquilo que você não tem recurso consegue obter, sendo que você não tem a capacidade de obter. Você começa a perceber que Deus está chamando para uma coisa que é impossível. Você não pode chegar numa padaria hoje e dizer, olha, baseado em Isaías 51, me dê três varas de sal. Me dê três bisnagas de pão. Você não pode fazer isso numa padaria, porque você não tem a condição, porque não há uma graça para isso. Para você conseguir comprar qualquer coisa, você é obrigado a ter alguma coisa. E Deus está chamando quem não tem para obter. Então, ele está inaugurando em Isaías 55 uma coisa que está para além da capacidade, além do esforço. Isso contrasta muito bem com as pessoas que acham que vão obter alguma coisa de Deus porque têm tido uma vida reta.
Não, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa direita, eu sou uma pessoa que não roubo, uma pessoa que não mato, né? Se matasse e roubasse, estava preso. Mas tudo bem. Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa. E ele então coloca certas medalhas e acha que isso vai ter um valor diante de Deus. Não, não tem nenhum valor. Se você for chegar diante de Deus e dizer isso, Deus vai dizer, a obrigação sua. Ele vai dizer isso para você. Porque isso não faz você ganhar nada com Deus. O que faz ganhar com Deus é a própria lei que Deus inventou. Ó, vós todos o quê, queridos? Vós todos o quê? É só ler. O que diz? Vós todos quê? O problema começa agora. Que é essa sede? Cadê a sede? Cadê essa sede? Onde é que está o desejo? Salmo 42, como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Cadê a sede? Porque ele não disse que todos os que não têm pão vão ter pão, todos que não têm vinho vão ter vinho, todos que não têm leite vão ter leite. O texto não diz isso. Ele diz quem tem sede é que vai ter vinho e pão, vinho e leite. O vinho, evidentemente, está falando é uma figura de alegria, de abundância. Engraçado que a Bíblia fala de duas figuras interessantes, o azeite e a gordura. Por que fala de azeite e gordura na Bíblia? Inclusive, você vai ver sobre gordura, né? Alguns que comem churrasco assim, a gente, né, não dispensa, né, mano? Não dispensa. Mesmo com a esteatose, você não dispensa a gordura. A gordura é essencial. Mas por que a gordura, na prática, ela é bíblica? Por que ela é bíblica? Porque a comida daqueles povos era extremamente singela. Se você for em Moçambique, você come uma coisa só o tempo todo. Ele pega uma farinha de mandioca, sal e água, e faz uma papa, e ele come todo dia arroz e aquele negócio duro. Eu esqueci o nome daquele negócio duro. Alguém sabe o nome, não? É um tipo chima, né? Ele come aquele treco duro, porque naquela... É a chima, e come um pouco de arroz horrível, a papa de arroz. Mas é o tempo todo a mesma comida. Vocês se lembram quando Salomão chegou, recebeu a visita da rainha de Sabá? Vocês se lembram daquelas passagens? Vocês se lembram o que foi que a rainha de Sabá levou para Salomão, não? Alguém lembra assim, não? Especiarias. O que é especiaria que a rainha de Sabá trazia? Pimenta do reino, cominho, orégano, salsão, todas essas coisas, para poder dar gosto na comida. Eles não tinham especiarias para fazer a comida cheirar, a comida era horrorosa. Então, quando Deus está falando para eles que eles vão ter gordura e azeite, Ele está falando assim, você vai ter uma comida gostosa de novo. Então, os irmãos que gostam de gordura, lembre-se da Bíblia, quando bem assadinha você, se o Luzerne autorizar, pode comer, tá? E se o Luzerne souber que você está comendo, né? Esconda de Luzerne, ou então ele vai ter que te autorizar. Mas o principal dessa passagem aí, você já sabe qual é? É a sede. Então, a primeira coisa que eu coloco diante de você, Jesus, no último dia, João 7,37, ele fica em pé e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que tem sede de Deus? Salmo 42 continua dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me verei perante a face de Deus? Você é uma pessoa que tem sede de Deus? Você é uma pessoa inquieta com o que você tem de Deus? Irmãos, não existe uma igreja, um estudo bíblico, um livro, não existe nenhum tipo de recurso que alguém lhe dê que consiga matar sua sede. Essa macro pode ser a perfeita macro, a mais maravilhosa. A reunião de oração próxima, meu Deus, o céu desceu. Não mata a sua sede. Não mata. Por que não mata a sede? Porque ela vem de fora. Ela veio de fora, você está aqui e alguém ministrou e você reconheceu aquela palavra e recebeu. Certo, mas a tua sede, como é que ela está? Porque, puxa vida, eu não consigo viver. Um exemplo simples, minha Fernanda está lá em cima dando aula. Fernanda e Cláudio estão dando aula hoje. Eu não vivo sem Fernanda. Eu não vivo sem ela. Eu não tenho mais uma vida, queridos. A gente sempre fala isso, a gente elabora muito, né? Elabora bastante, pensa bastante, como é que a gente vive e tal. E uma das coisas que a gente fala assim, interessante, né? Eu falando com ela, eu era uma pessoa, Fernanda era outra pessoa. Hoje eu achei várias fotos antigas dela. As minhas eu não posso ver porque são horrorosas, mas
Ela não acha, mas mesmo assim, confidenciando, são horrorosas. Aí, mas aquela pessoa horrorosa, que não é mais eu, não existe mais. Eu me misturei e formei uma terceira coisa, que é eu e ela. É tanto que tem gente que olha para nós dois e fala, rapaz, vocês são irmãos? Não, nós não somos irmãos de jeito nenhum, nem quero ser irmão dela, claro que não. Mas assim, porque se torna parecido, o que que é? A minha vida não existe mais, existe a nossa vida. Eu construí uma outra terceira coisa, eu, ela e uma terceira coisa, que se chama nós. Então, observa, essa outra coisa, não tem sentido apartar-me dela. Nós gravamos um podcast agora na quarta-feira, com a ajuda de Mone e Ana, né? Deus abençoe vocês, viu? Disponibilidade, passar amanhã com a gente aqui. E uma coisa que a gente faz, a gente conversa, né? Conversamos um pouquinho na terça-feira, um bocadinho, e fomos para o podcast, assim, sem nada. Assim, ela falou, tudo certo para começar com Jacó. Eu falei, a gente vai começar com José agora. Ela falou, mas agora? É, com José. E acabou. Aí, eu abri o texto e comecei a falar. E ela entra, e eu entro, e eu entro. Mas não tem dificuldade, porque existe uma outra vida construída com ela. Então, eu posso dizer que eu tenho sede de Fernanda, entenda? Porque eu já não sou eu não sou essa pessoa aqui, eu sou a outra pessoa que você conhece, que é eu e ela. Então, é outra alma, a minha alma se uniu a ela. Eu estou tentando explicar para você que isso acontece exatamente a mesma coisa com Deus. No dia que eu não faço devocional, e olha que não é uma lei, não tenho culpa nenhuma se eu não fizer. De fato, tem dia que eu faço devocional de tarde. Eu falo, Deus, hoje eu vou dormir mais um pouquinho, tá? Dá um time aí. Aí durmo um pouquinho, levanto, faço as bagunças lá, não sei o quê. Aí de tarde, Fernanda, vamos ler a Bíblia? Vamos. Aí fico lá, um tempão com ela, lendo a Bíblia, orando. Mas tem uma falta na minha relação que eu estou precisando uma conexão extra com uma pessoa que eu não vejo o rosto, mas também quando eu falo com o corretor do plano de saúde, eu também não vejo o rosto. Também não sei quem é. Eu estou falando com o celular, então é a mesma coisa, se fosse por isso. Não tem dificuldade nenhuma de eu imaginar numa relação com Deus. Nenhuma. Mas tudo isso depende de quê? Ó vós todos que tendes sede. E uma das coisas que você precisa, hoje à noite, pensar direitinho mesmo, é sobre a sua relação com Deus. Se você, hoje, se você no dia a dia, se você tem sede de Deus, se você tem fome das coisas de Deus, porque ninguém vai ter porque é bom, você vai ter se tiver sede de Deus. A Bíblia diz que Daniel estava na terra da Babilônia e abaixaram a lei, né, isso no Deuteronômio, Daniel capítulo 6, colocaram uma lei para que ninguém pudesse orar a não ser ao rei, ou seja, o rei agora virou rei Deus. E aí ele continua orando 3 vezes ao dia. Ele continua orando 3 vezes ao dia. E por que ele orava 3 vezes ao dia? Para desafiar a lei? Não. Ele orava 3 vezes ao dia porque ele não consegue não orar 3 vezes ao dia. Não tem culpa envolvida. Então, uma das coisas que eu quero assim trazer para você, esses pensamentos, são pensamentos reflexivos para você pensar sobre essa sede. Por quê? Porque o contraste vem agora. Olha o versículo ali. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Irmão, aí tem uma pessoa super feliz comprando sapato, né, que é a coisa que mais agrada as mulheres. 6 sacolas de sapato, né? Pelo menos algumas, né? Por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão? Interessante. O outro versículo é: você tem sede, você vai comer e beber tudo o que você precisa. Do outro caso o contraste é: por que você põe a sua energia em alguma coisa que não satisfaz? Eu estava lendo o mito de Sísico, talvez alguém conheça aqui, é uma lenda grega, de bom, como é uma lenda, é um rei muito mau, que ele morreu. Eu vou encurtar a história, tá? Ele foi muito mau, enganou os deuses, e aí os deuses tiraram ele, ressuscitaram ele, deram vida novamente a ele, ele enganou de novo, e aí Zeus dá uma punição para ele. Ele tem que pegar uma pedra, e ele tem que subir uma montanha com a pedra nas costas. Quando ele chega lá em cima, a pedra rola, e ele desce de novo, bota as pedras nas costas e sobe de novo. E aí cai de novo, e
o vaticínio, né? A maldição de Císico é ele subir N vezes, levando a pedra, eternamente. A pedra sobe e cai, sobe e cai. Essa é a lenda. Por que ele está falando essa lenda? A lenda significa o quê? Lendas são histórias que remetem, esses mitos que remetem a realidades. O que é isso? Significa a rotina repetitiva que lhe mata. Aquilo que você repete o tempo todo e que nunca lhe satisfaz. Que é exatamente isso. Você trabalha, agora, alguém me falou, vai ter a ágape, né? E vai ter a ágape agora, essa semana. Vai ser, e tem sentido, né? Claro. A gente não vai ter celebração no 4 de maio, então antecipamos para o último do mês. Mas agora, chega no final do mês, a gente vai repartir o pão, mas a gente não recebeu o salário, né? Vamos botar assim. Como é que eu vou repartir uma coisa se eu não tenho? Então, a gente vai dar bem menos. Mas aí, quando chegar no dia 5, dia 10, pronto, entrou o dinheiro, agora estou feliz de novo. Para depois, no outro mês, estar feliz de novo, para depois, outro mês, carregar a pedra de Císico e todo mês você viver esperando o quê, mês a mês? O quê? Por isso, a passagem está pedindo para você se libertar desse ciclo. E você não pode se libertar através de pedir demissão. Você só pode se libertar através de uma nova sede. Se a sede é mais e mais, ó vós todos que tendes sede, que não tem dinheiro, vinde comprar esse dinheiro sem preço, vinde. Ele está dizendo, mude o eixo da sua vida. Semana passada eu falei sobre isso de outra maneira, com aquela parábola do mordomo infiel. Então, por que gasta dinheiro naquilo que não é pão? Pense nisso, pense nisso. Alguém me mandou uma mensagem lindíssima, lindíssima. Alguém me mandou uma mensagem, falou, sobre a macro, e começou a dizer, eu acordei, eu tenho que começar agora a praticar, a convidar, a receber pessoas, e aí eu fui falar com a líder dessa pessoa, e ela falou, oxe, todo mundo na conexão estava falando que Deus falou comigo, eu vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mudar o eixo de onde você gasta, investe e põe dinheiro. Como eu falei na semana passada, eu comprei uma churrasqueira, um trequinho assim de fazer churrasqueira de costela de chão. Por que eu comprei aquilo? Eu expliquei isso nos líderes. Comprei um treco lá de fazer costela de chão, nunca tinha feito na vida. Por que eu fiz aquilo? Comprei lá, fui lá, aqui na Stand Grill, R$600, falei, tá doido que eu vou pagar R$600? Peguei lá um do Mercado Livre, rapidinho chegou, botei a minha costela e fiz para quê, irmãos? Para aprender a fazer costelão no chão. E para que aprender a fazer costelão no chão? Para fazer para vocês, está na cara. É exatamente como o mordomo que diz para granjear amigos com as riquezas injustas. Eu tenho dinheiro, eu tento investir e aplicar. E você pode ver, as pessoas que mais estão prosperando e avançando são exatamente as pessoas que estão mais investindo no reino. São as pessoas que estão mais aplicando exatamente no que é. Não é naquilo que pode satisfazer, porque a satisfação por dinheiro e por trabalho é pedra de Císico, irmão. Eu digo a você porque eu montei uma empresa grande. A empresa faturava milhões, a empresa, que era um faturamento grande, vendendo por todo o Brasil. E o que era aquilo? Era o tempo que eu mais trabalhava no reino, eu tinha na empresa. Quem aqui conhece minha história há bastante tempo sabe disso. Eu tinha um restaurante ali no Armazém do Sabor, e várias pessoas eu liguei para Jesus, lá na Praça da Alimentação. Uma das pessoas que eu falei de Jesus se converteu ali foi Renata Leal. Eu queria falar comigo, fui lá, ministrei, se converteu. Vários discipulados ali naquela praça de alimentação. Eu trabalhava, gastava, investia, mas o tempo todo era de reino. E até que um dia Deus disse, largue a empresa e fique só na empresa, na igreja. Eu estou aqui porque Deus quis, exclusivamente. Mas tinha empresa, tinha um bocado de coisa. Investir em quê? Naquilo que não pode satisfazer? Não, naquilo que tem sentido. Porque olha o que Deus vai dizer, a promessa de Deus, do seu investimento. Ouçam com atenção o que eu digo. Olha a forma nova de pensar. E como o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos a mim e escutem e viverão. Vocês sabem a história do Alasca. Para quem não sabe a história do Alasca, só resumindo, Fernanda disse, vamos viajar para o Alasca. Eu falei, não vou viajar para o Alasca de jeito nenhum. Nós vamos viajar lá, não vou viajar para o Alasca. Não, a gente vai, Fernanda, não vamos viajar para o Alasca. Fim de papo. Tá bom, já que não vamos viajar para o Alasca, então eu vou trazer o Alasca para minha casa. Um ar-condicionado naquela sala, que é gelada, que quem vai lá se treme, né? Fernanda bota no 20 e diz que está com calor. O pessoal, tá excelente, aí levanta assim tremendo, né?
E é assim mesmo. E aí, Fernanda disse que encheu lá de coisa no Alasca, botou um bocado de coisa lá. Vocês sabem da história, estou resumindo, até que fomos no Dia das Mães, fomos a tomar um café com, vou dizer o nome para honrá-los, Jonatas, Carol, Rafael, todo mundo estava lá. Aí Jonatas pega uma sacolinha e dá um presente para Fernanda. Fernanda pega um creme de hidratar. Pegou o creme de hidratar, pegou, oh, que legal, obrigado. Não, não é isso não, pega aí. Realmente não era o creme de hidratar, era um papel. E o papel estava impresso assim, um avião voando, né, do Brasil até o Alasca. Ela fez, não estou entendendo o que é isso. Você não entendeu, não? Abra seu e-mail aí, que você está recebendo agora as passagens da ida para o Alasca e amanhã chega o hotel. Aí ela tomou um susto assim, e aí a passagem para o Alasca varia entre média de, depende do tempo, entre 16 e 25 mil a passagem. E aí, pá, foi dado aquilo ali. Quase surta. Ela, meu Deus do céu, abraçamos, beijamos, tudo. Um menino, um filho na fé, né? Jonatas, filho de nega. E aí, nós fomos. Mas quando fomos para o Alasca? Quando é que nós fomos para o Alasca? Nós pagamos quanto para ir para o Alasca? Quem foi que nos levou para o Alasca, irmãos? A história de Fernanda ir para o Alasca está num livro de todas as mulheres de Feira de Santana, escreveram um livro, 31 mulheres, 31 dias, escreveram um livro, eu não lembro o nome do livro, e Fernanda contou essa história, e várias pessoas leram esse livro e já falaram com Fernanda, que história maravilhosa é essa, Fernanda? Uma história de fé, uma história de confiança, uma história de amor de Deus por um sonho de uma pessoa. Agora pergunte, ouçam com atenção e digo como que é bom, vocês vão saborear comidas deliciosas. História simples, irmãos. Agora, semana que vem, nós temos o feriado, né, que começa dia 30, dia 1º. Dia 1º, um dos pastores vai viajar para Gramado. Entendeu? Aconteceu alguma coisa que vai ser a primeira viagem. Assim, primeira viagem assim, né? Para se curtir. Viagem assim, romântica. Um dos pastores, Cláudio e Vanessa, vou estar ali só para, né, Gramado, Canela. Tá? Por que isso, irmãos? Pergunta a Vanessa, pergunta a Mone, qual foi o melhor tempo da vida dela, se foi o tempo que ela mais se dedicou ao trabalho, ou foi o tempo que mais se dedicou ao reino? Fala, não tem nem comparação, irmãos. Murilo, as histórias daqui, é porque o que acontece é assim, você nunca vai, você dedica o tempo todo às coisas do dinheiro, da terra, daquela coisa toda, e você ganharia X. Só que você não tem como fazer esse teste com metodologia científica. Dizer, Senhor, eu vou passar 3 meses cortando o dízimo, me dedicando só a mim, e você não tem como fazer esse teste empírico, tá? Com metodologia científica. Mas se fosse fazer, faria assim. Eu vou agora fazer 3 meses para ver se o senhor é fiel. Deus merece esse teste de metodologia científica? Quem crê no método e não crê em Deus, nem vai experimentar a bênção. Mas você, quando diz assim, eu vou fazer as coisas, em primeiro lugar, para o reino de Deus, vem N oportunidades, N possibilidades que acontecem com você. Jesus falou assim, não há aquele que não tenha deixado casa, mãe, pai, filhos, e receba 100 vezes tanto aqui nessa terra e na eternidade, a sua vida eterna. Quer dizer, as pessoas estão crescendo e avançando, como? Uma das coisas que eu bato o martelo aqui na videira, mas falo com todo mundo que eu puder falar, é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento relacional, o desenvolvimento psicossocial, o desenvolvimento pelo estudo, pela leitura, o desenvolvimento pelo progresso do desenvolvimento profissional, propriamente dito. Sempre que eu falo com alguém, eu empurro a pessoa para ela se desenvolver, em qualquer área. E o que é isso? Reino de Deus, dando a você uma oportunidade. Você tem uma ideia? Tem uma pessoa, hoje eu vou honrar essa pessoa, foi no CIS, há um tempo atrás, e foi levada a comprar todos os pacotes, você sabe do CIS de Paulo Vieira, da Febracis, todos os pacotes de curso. É curso de como enriquecer, é o curso de como... Tudo que é curso, que pegou, comprou tudo. Passou 2, 3 anos, se você não leu em 1 ano, não leu em 2 anos, não vai ler em 3 anos, né? Aí passou aqueles 3 anos, a pessoa fez... Ô, Niles, eu comprei um bocado de coisa aqui, eu quero lhe dar tudo. Ele me deu todo o material. Dá um bolo de coisa, de DVD, um monte de coisa, está tudo lá em casa. Às vezes as pessoas, uns 2 meses atrás, uma pessoa aqui na videira, um empresário, estava discipulando ele, e quando ele me deu um HD para eu botar cursos para ele, eu botei, acho que foi, eu não sei quantos tera eu botei de curso, assim, um montão de curso completo do Febracis, o curso completo do CIS. Eu botei um monte de curso lá de desenvolvimento profissional para aquela pessoa. Ou seja,
Deus oportuniza você para muito mais além. E essa pessoa que comprou esses cursos e deu, e está disponível para vocês que quiserem qualificação, essa pessoa é Ângela. Ela passou para mim e está na minha disposição. E para todos aqueles que precisam, vão ter disponibilidade. Onde? No reino de Deus. Por isso, ouçam com atenção, comam o que é bom, e vocês irão saborear, é porque Deus, no reino, está disponibilizando para cada um. Mas, agora eu vou acelerar um pouquinho, porque o Senhor faz uma promessa para Israel, e essa promessa, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, eis que fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos, eis que você chamará uma nação que não conhece, uma nação que nunca conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Esses dois versículos aqui estão tratando, nesta aliança, do alcance de nós, gentios. Estão falando que esses gentios, que somos nós, não somos judeus, é por isso que a gente não comemora festa do tabernáculo. Se alguém perguntar assim, por que você não faz festa do tabernáculo? Porque eu não sou judeu, a festa é para o judeu. O judeu deve participar, aí é outra discussão teológica. Não precisa eu responder para você, porque você não é judeu. Mas se você fosse judeu, eu perguntaria, tá, você é judeu seguidor de Cristo ou seguidor da lei? Aí já é outra discussão teológica. Mas para aqueles que não são judeus, tem um monte de cristão aqui na cidade fazendo festa judaica. Eu estou dizendo a você, é falta de revelação. Pois bem, nós somos gentios, resgatados por Deus, alcançados por esta aliança. Mas agora chega a parte de novo que eu quero falar. Olha o que diz a Bíblia. Busquem ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Olha o que diz a Bíblia. Invoquem-no enquanto Ele está perto. O que a Bíblia está chamando você para atentar? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Esaú, a Bíblia diz que Esaú desprezou a primogenitura porque ele era devasso e profano. Está escrito lá em Hebreus 12, 13. Era devasso e profano. O que é profano e o que é devasso? Fique atento comigo aqui agora. As muitas oportunidades que Deus te dá, você acha que você vai ter quando você quiser. Não, não vai ter. Não vai ter. Por exemplo, casamento, você tem que acertar. Porque se tu errar, é melhor eu te dizer, é melhor que ficar solteiro. Você tem que acertar no casamento. Você não tem a chance de tentar. Você tem que acertar. Um mau casamento é melhor viver solteiro. Porque o mau casamento é uma fonte de miséria para a pessoa. Isso não quer dizer que todos aqui que têm dificuldades, como maridos descrentes, seja o que for, que hoje vão envenenar o seu cônjuge. Não faça isso. Tá? Eu estou falando, não é o que você vai se tornar um criminoso. Eu estou falando só que é uma fonte de problema. Porque uma vez que não resolve, aquilo ali é um catalisador de coisas ruins e você não tem solução para isso, porque está fora do seu alcance. Por isso, essa é uma das muitas oportunidades que você não pode errar. E o que acontece, quantas vezes você recebe, a Bíblia diz que aqui o homem, Provérbios 29, 1, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será repentinamente quebrantado, sem que haja cura. Está lá, 29, 1 de Provérbios. Deus tem um tempo para agir na sua vida. Se você ouvir muitas vezes a mesma palavra, a palavra já não faz efeito em você, porque você disse muitos nãos a Deus. Um exemplo simples, está se dizendo assim, rapaz, abre o coração, não deixa essas coisas dentro do seu coração. Aí você ouve, não faz. Abre o coração, rapaz, não deixa esse lixo dentro do coração. Você ouve, fala, isso é besteira. Aí depois, abre o seu coração, né? Não deixa esse lixo dentro do coração. Eu que não vou abrir minha vida para ninguém. E você vai dizendo vários nãos para Deus. Vai chegar uma hora que você nem vai ouvir a palavra, que a Bíblia diz, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais, porque você pode endurecer. Se está dizendo não endurecer, é porque pode endurecer. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto Ele está perto, é porque tem um tempo que a porta fecha. Tem um tempo que as coisas cessam. Ou seja, a busca do Senhor não é uma coisa que você é quem comanda. O Deus é Ele. A gente está aqui como adorador, como humilde servo do Senhor.
Então, a relação nossa com Deus não é uma relação como se eu estivesse comprando uma mercadoria no Feiraguai. Não funciona assim. Esaú, ele tinha uma chance com relação à sua primogenitura. Está escrito lá em seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual devia levar ao Senhor. Ele continua falando, ninguém seja devasso ou profano como Esaú. E aí ele fala que aí depois ele buscou o arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, não encontrou lugar de arrependimento. Ou seja, tem horas que a pessoa quer voltar, mas ela não tem condições. Irmãos, uma das coisas que eu quero dizer para vocês, eu hoje estava vendo fotos, foi aniversário de Adira, e eu comecei a mexer em fotos, e aí comecei a mexer nas fotos antigas, botei uma foto lá de Ângela andando lá no trilho do trem, botei várias fotos, e peguei uma das fotos, e uma foto de Adina, coloquei até no Ágape, e eu fui ver uma foto que vi Fabrício, ele deve ter hoje uns 130 quilos, mais ou menos, né? 130? 123 quilos, né? Não, faço isso não, né? Eu amo você, Fabrício. Cadê seu peso, Fabrício? 95, pronto. Ele deve ser 80 quilos, mas ele tinha literalmente 43 quilos, não é possível. O camarada era um palito. E eu olhei os outros da foto. Irmãos, quantos desviados. Desviados. Eu fiquei surpreso a quantidade de desviado daquelas fotos. Sabe o que é desviado? Aquele cara que era líder e hoje está na cachaça. E hoje na micareta, vai estar pulando de micareta. Você não sabe quem você vai ser daqui a 5 anos, não. Então você diz não hoje, diz não amanhã, diz não depois de amanhã, depois de um tempo você está desviado, casado com a pessoa que não presta. Por quê? Busque o Senhor enquanto você tem chance. Se quiser, eu mostro as fotos. Não posso mostrar as fotos porque vai ficar chato você ficar mostrando as fotos dos desviados. Mas, irmão, tem foto assim que 80% está no mundão. Estou falando de outra igreja, não, estou falando do mundão. Por que, irmãos, endurecer o coração? Porque as pessoas buscam o Senhor do jeito que querem, na hora que querem, invocam quando desejam e bem entende. Hoje de noite eu estava pensando assim, quem está em pé, olha e não caia. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, olha e não caia. Ele diz assim, não veio tentação sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus, é o 10, 13, que não vos deixará tentar assim. Mas o texto anterior é quem está em pé, ele não cai. Aliás, não é nem quem está em pé, quem cuida, toda vez que eu falo esse versículo, a irmã Lídia me corrige. Quem está em pé, nada. Ela fala, quem cuida está em pé. Isso, quem acha que está em pé, olha e não caia. Então assim, tem uma margem de erro, para você. Eu vou fazer uma pergunta bem prática para você. Qual foi a última vez que você chorou sozinho na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou sozinho? Estou falando chorar no meio de uma música aqui não. A música está tocando, você... E Luca aqui todo domingo chora com baixo, né? Luca... Não, estou falando sozinho. Qual foi a última vez? Você sozinho chorando com o Senhor. Salmo 119, quebrantaste-me, fui quebrantado. Salmo 119, 67, 71, foi-me bom ter sido afligido, porque agora guardo os meus mandamentos, teus mandamentos. Aquela pessoa maravilhosa que você conheceu, que lidera jovens, aquele outro jovem que lidera não sei das quantas, está no mundo. É garoto de programa. Sim, você ouviu mesmo, é isso mesmo. Porque ouviu, mas não deu ouvidos ao que o Espírito Santo estava falando na hora que tinha que dar ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É claro que se eu estivesse falando com muita ênfase aqui, pareceria drama. Mas, meu irmão, quando acaba a macro e quando você entra na sua casa, é que começa a sua vida. Aqui é fácil. Sua vida começa quando você está sozinho e você tem que orar sozinho. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Há uma oportunidade para você e eu aconselho você não perder. Eu aconselho. Eu vi na foto um rapaz que eu fiz o casamento dele e contratei ele. Fabrício sabe quem é? Que Fabrício trabalhou com ele na Tensil. Eu fiz o casamento dele e contratei ele para trabalhar como funcionário do almoxarifado. E ele foi trabalhando. Quem fez o casamento dele não foi eu. Eu fiz o casamento porque... Considere que eu fiz, porque estava eu e Valdeir que fez o casamento naquele dia, eu não pude fazer. Esse rapaz foi na Tensil e começou
começou a trabalhar, está com o pastor Nílios, não sei o que lá, e ele relaxa. Não buscou o Senhor enquanto se pode achar. Fabrício sabe quem é. E ele arranjou um caso. A menina de ouro, a esposa dele, uma menina de ouro, um pouco mais velha que ele arranjou um caso na rua. E a turma, eu acho que até Fabrício advertiu ele, rapaz, não entre nessa. Cadê Fabrício? Está lá dentro. Rapaz, não entre nessa. Rapaz, não entre nessa. Está lá ele na foto que eu vi hoje. Lembra disso, Fabrício? Lembra dele? Aquele barba? Hein? Aquele rapaz que casou lá nas Boas Novas, que eu contratei lá para Tecil, que tinha uma barba preta, né? E agora você vai lembrar quando eu disser o resto da história. E a galera falava, rapaz, olha o que você está fazendo com sua esposa. Um dia ele pegou a moto, foi para Juazeiro, capotou, bateu a moto e ficou paraplégico. Agora não tem mais aventura. Lembra disso? Sabe não? Eu lhe digo quem é. Acho que você sabe, já sabe quem é. História real. Histórias reais. As histórias todas que eu estou falando são reais. Mas começou com uma pessoa aqui que está achando que o pastor está fazendo enxame, que a palavra não tem graça. Só que não é a minha sede que vai mudar a tua vida, é a tua sede. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Leve a sério as oportunidades que está dando. Tem 12 ministrações, 12, já escrevi a 12ª, todas elas com o mesmo tema, obedeça, pratique. Todas. Todas. Você só tem uma chance, fazer. Você só tem uma chance, superar a contrariedade. Eu não quero, faz sem querer, doendo e sangrando, para o seu bem. Mas ninguém vai lhe obrigar. Ninguém vai lhe obrigar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Um exemplo simples. Carlos Blanco vai fazer um teste. Olha só. Carlos Blanco vai fazer um teste. Você vê que tudo é ao vivo e tudo é verdadeiro. Ele vai fazer um teste agora na Orquestra Sinfônica de Salvador. Apareceu uma vaga ali para tocar tímpano, não é tímpano? Ele é músico profissional, você sabe que ele tocava na orquestra lá da Venezuela, veio para cá e tal, e para quem não conhece. E ele vai fazer uma série de provas. Ele passa para tocar tímpano lá em Salvador. Ele vira passado em feira imediatamente. Você não pode dizer mais nada. Você vai, rapaz, tal, aí. Quanto é? Vou ganhar 20 mil. Aí, Oriela, marido rico, vamos embora, tal, sabe? E virou passado. Oriela virou passado. Não sei se Gabi vai, se não vai. A vida é assim, meu irmão. Tá Lucas lá no Panambi, tem uma menina lá, buf, Lucas não existe mais em Panambi, mora em feira. A vida é assim. Rafael está aqui, grava todo o curso de teologia, no meio do curso de teologia, pegou o avião, pum, e você só consegue ver Rafael nos cursos de teologia. Acabou, Rafael não existe mais. Não existe mais. Ele não interage mais com você. Não é porque ele é ruim, não. É porque é assim que funcionam as coisas. A vida vai passando e a oportunidade vai chegando, e você aproveitando, e não aproveitando, a vida muda e vai-se embora. Não é pragmatismo, não, irmãos. Isso é para o seu bem, para você não ficar com ufanismo. Por isso, vou falar uma coisinha, que o ímpio abandone o seu mau caminho. O homem mau, olha só o jogo de palavras de Isaías. O ímpio abandone o mau caminho, e o homem mau os seus caminhos e pensamentos. Interessante que quando você vira, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os caminhos de vocês. É um jogo de palavras. Então, eu vou voltar. O que é o caminho e o que é o pensamento? Irmão, tem uma forma de viver e uma forma de pensar. É isso aí. Existe o que é caminho? A forma de você viver. O que é pensamento? A forma de pensar. Todo mundo aqui tem que mudar a sua forma de pensar. Quer ver que eu estou falando isso? Eu treino a minha homilética para pregar. Você sabia disso? Eu troco a maneira de eu pregar. Você está reparando que eu estou pregando diferente? Hoje estou falando diferente? E é de propósito, irmão. É de propósito. Está falando devagar, né? Graças a Deus, ela deu glória ali. Falando devagar. Mas sabe o que é? Por que eu tenho que falar sempre do mesmo jeito e da mesma maneira? Eu disse, não, eu vou. O que pode melhorar nisso aqui? Eu não fico ouvindo minhas pregações, eu fico pensando e digo, não, eu vou mudar. Aí eu fico falando, um dorme, outro dorme, né? Falei, peraí, eu vou mudar essa maneira de falar para ver se dorme menos, né? Aí, não receba essa palavra, é por sua conta e risco. Dormiu agora, azar seu. Mas Deus não falou contigo, estou eu que estou falando, minha serva. É isso que eu te digo. Mas você entende, sou eu que estou correndo atrás de porque é o meu caminho e o meu pensamento. Quais são a sua forma de ser que está errada?
Irmãos, eu não conheço um casal que quando você vai conversar, o marido conta a história certinha. Você vai tratar um casal, você tem que ouvir os dois, porque nunca até hoje acertou um marido dizer o certo e a mulher dizer certo. Ele fala assim, não, eu disse para ela, benzinho, não tem como você comprar. Aí você pergunta assim, mas você falou com esse tom de voz? É mais ou menos. Aí você vai ouvir ela. Como é que ele falou? Oh, meu Deus do céu, um pedaço de cavalo com ferradura. É assim, não tem como, é impossível. Como é que pode o cara não dizer, eu fiquei retado e deu um grito nela? Ele não fala, porque não se vê. Essa semana eu disse para uma pessoa que ele estava errado. Eu disse para uma pessoa que ele estava errado nisso. Aí, quando terminei de falar, ele falou, eu não sou isso. Eu falei, quem te disse que você se vê? Quem te vê diz que é. E vários disseram que você é. Como você sabe que não é, se todos dizem que é? Mas não sou. Observa. Deixe o ímpio o seu caminho. Então, observa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Do outro lado, não preciso me examinar porque estou bem. Qual é a diferença de um para outro? O coração endurecido. A capacidade de se olhar como obra pronta. Meu Deus do céu, tenho 60 anos de idade, estou pregando e eu estou fazendo questão de explicar melhor, falar mais devagar e ninguém me pediu. Mas por quê? Porque eu mesmo tenho que olhar e dizer, rapaz, cadê minha autocrítica? Onde é que eu posso... Eu tenho que fazer uma autocrítica em tudo, no jeito de tratar a Fernanda, no jeito de cozinhar minha costela, no jeito de abordar as pessoas, porque o Senhor está trabalhando. Agora, se imagine se eu me endureço, irmão. O que vai acontecer comigo? O Senhor fala, o ímpio deixa o seu mau caminho e o homem maligno nos seus pensamentos. Então, olha, pare para pensar agora no seu comportamento que mais é reclamado. Aguinaldo, imagine um comportamento que mais Santa Esposa reclama. Seu filho reclama, ou seus funcionários reclamam. Qual o comportamento que mais acontece? Não precisa você dizer. Abra o ouvido e pergunte assim, será que não é um sinal amarelo para eu prestar atenção a alguma coisa? Mas isso vale para Lucas, mas isso vale para Simé, isso vale para Guida, vale para qualquer um. Sinal amarelo. Pessoa que está mais perto de você. O Fernanda pegou os exames hoje, pegou os exames médicos dela, os meus, aí entrou na biblioteca, estou feliz, tá? Estou feliz, mudei minha alimentação, quando ela muda eu também, claro, né? Aí, mudou a alimentação, não sei o que, estou fazendo exercício, todos os meus índices estão bons. A glicada, não sei o que, deu os nomes lá, que eu não decoro, na minha área, falou das glicadas, falou da glicose, falou do sei o que, colesterol, tudo certo. Aí virou para mim e falou assim, a sua vitamina D está baixíssima, você não toma sol comigo? Falou assim, eu tenho índices que indicam o meu sedentarismo. Está lá o índice. Quem é que vai dizer onde é que está meu erro? Quem está junto de mim. E eu estou lá, vitamina D lá embaixo, me dá um comprimido aí, vai para lá. Venha para o sol comigo. Tipo isso, né? Quem vai dizer? Quem está perto? Só que o Espírito Santo está aí com você, ele está dizendo várias vezes que você tem que mudar. E você está sendo chamado para o Espírito Santo, deixe esse pecado, largue essa pornografia, deixe de tratar essas meninas do trabalho desse jeito licencioso e sedutor, deixe de ficar olhando para a bunda de mulher. O Espírito Santo fala assim, tira o olho, rapaz. Passa assim e fala assim, tira o olho, rapaz. O Espírito Santo fala as coisas para você, precisa o pastor falar? Que é isso, rapaz? Que eu sou lá vigia de ninguém, sou delegado? Nem que eu veja, nem que eu visse. O Espírito Santo, ele diz que isso não é tom de voz para falar com o marido. Mas você endurece uma vez, buscar o Senhor enquanto você pode achar, o tempo de achar acabou, você não vê mais nada, não ouve mais nada, e depois vem para a igreja, e depois você ouve e vai ler, de novo para o Evangelho simples, de novo Jesus Cristo é Senhor, está tudo morto. E a culpa é de quem? Da igreja? Não, eu vou visitar, sei lá, vou dar um nome de igreja lá, vou visitar a igreja Batista Lateral, para não dizer aqui, né? Na Lateral. Aí vou visitar a igreja Batista Lateral ali, e você fica visitando as igrejas, e Deus nunca fala porque você não ouviu o tempo da sua visitação.
Por que isso? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos são mais altos e os meus pensamentos são mais altos. Deus tem uma coisa para lhe puxar, meu irmão. Deus está lhe puxando para cima. Deus está querendo você em outra dimensão. E essa dimensão começa com o primeiro versículo. Ó vós todos que tendes sede. Ó vós todos que tendes sede. Eu vou lhe dizer um negócio, a igreja não coloca você no seu nível espiritual que você precisa. Quem coloca é você. A igreja no nível espiritual que ela precisa. A igreja não é feita do meu esforço, a igreja é feita da sua espiritualidade com a dela, com a dela, com a dela, com a dela, com a dela. É um equívoco imaginar que um bom pregador levanta a igreja. Quantas vezes você vê os grandes pregadores de cabelo, puf, Paulo Júnior, meu Deus do céu, puf, eita, Paulo não sei das quantas, Pedro não sei das quantas. Você vai ver sempre. Mas se você ouvir a voz do Senhor, olha o que a palavra diz, porque assim como a chuva desce, a neve desce, para lá não volta, sem que regue a terra, tudo aquilo ali, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Hoje a palavra falou com você. E muitos estão confiados na videira, na conexão, na macro, não sei o quê. Eu não estou falando isso, pedindo para você, vamos fazer uma ação, todos os aqui que estão com vontade para micareta, eu vou repreender aqui o demônio e tal. Não vou fazer isso, não. Quem quer ir, vai. Não tem nada a ver com micareta. Tem a ver com que você transforme a sua vida numa mediocridade e ainda diga que está bem com Deus. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos. E volte-se para o seu Deus, que Ele é grande em perdoar. Termino com a seguinte palavra aqui. A palavra de Deus está fazendo efeito em você. E eu quero que ela faça efeito em você, como fez efeito segunda-feira, a gente estava nos líderes. Uma coisa simples. Deus mandou falar um negocinho bem simples. Bem simples. Eu só expliquei para os líderes algumas coisas, como a findeira foi fundada e qual a razão foi fundada. Cada um fez uma mensagem um para o outro e coloquei uma música. Uma música lindíssima, que eu nunca tinha ouvido falar e ninguém que tinha ali tinha ouvido falar. Um tal de Meirelles, você nem quem é esse cara. Ouvimos aquela música, de lá para cá não sai a música. Quanto amor. Uma gota d'água no oceano, quanto amor. Vi aquela música. Por que aquele povo saiu na segunda-feira e falou, cara, que reunião? Por quê? Porque ele tem sensibilidade, tem desejo demais do Senhor. Então, essa noite, nós estamos terminando o primeiro terço do ano. Hoje é a última ministração da macro dos 4 primeiros meses. Tem mais 4 e tem mais 4. Então, tem um terço, termina hoje. Nesse primeiro terço, Trindade é feita de 3, né? Primeiro terço, você está crescendo em relacionamento com Deus? Está pensando. Você está crescendo em fome de Deus? Você está crescendo em sensibilidade para Deus? Ou as coisas de Deus estão ficando monótonas, repetitivas? Eu tenho certeza de uma coisa. Isso não tem na Bíblia. É mais fácil um incrédulo se converter do que um crente se renovar. Porque o crente, quando esfria, isso eu já vi. Não vou ler de novo esse livro, não. Discípulo, não, saco, eu já li. Isso aí eu já li no início da videira. Isso aí eu já me lembro. Eu já fiz encontro, já fui até para o reencontro. E ele se torna cético, negativo, porque ele vai passar pelas mesmas coisas. E é por isso que a semente, quando cai à beira do caminho, não dá fruto. Porque não está no caminho. Ele está à beira do caminho. O que é o caminho? Você que conhece aí o que é o interior. O que é o caminho? Tem todo o matagal, mas aqui é onde passam as pessoas. Fica pisando, e justo ali onde pisa, não nasce nada. À beira do caminho está um lugar que ele está quase lá, mas não tem raiz. Porque ele não está lá. Ele está quase lá. Resumo da história. Ou você se joga de cabeça ou não tem vida espiritual. Você se joga de cabeça ou não tem vida espiritual. Estou lhe falando sério. Nasci no lar cristão, isso é o que eu estou dizendo. Ou você se joga ou não tem nada. Você tem que levar a sério tudo que você ouve. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez você tenha, Carlos Blanco,
só um mês de cultos aqui em Feira. Deus não vai lhe dizer. Não vai dizer. Você só tem hoje para aproveitar a macro. É desse jeito. Vamos ficar de pé? Eu queria orar por você, mas eu queria orar. Eu queria que você falasse, ok? Você falasse com Deus. Deus ouve a oração, viu, irmão? Ah, se Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Deus não só responde dando coisas, não, Deus ouve o que a gente diz. Ele vai ouvir seu coração hoje. Eu quero que você fale a verdade com Deus. E você vai falar a verdade, sabe qual é a verdade? Você vai dizer que tem fome de Deus, que quer mais, que não está conformado. Jesus, eu não aceito esse tipo de vida, eu não cheguei ao topo, não cheguei nem na metade, não cheguei nem a um terço. Jesus, a minha vida, eu estou feliz, mas eu quero dizer, contigo eu não estou feliz não. Eu quero muito mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, Senhor, eu quero experimentar coisas que nem sequer eu ouvi falar. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu queria que você fizesse esse tipo de oração e esqueça o que eu vou orar, tá bom? Ore você e eu oro aqui, tá? Eu oro por você e você ora aí, fala com Deus. Vamos então orar. Bendito Deus, nós queremos esta noite te agradecer por esse tempo de ministração, desses meses, 4 meses de ministração, e que o Senhor tem nos levado, Senhor, a refletir, pensar, mudar, transformar, renovar a mente. Jesus, o Senhor tem nos levado, o Espírito de Deus, o Senhor tem nos levado, Pai, o Senhor tem nos levado a uma dimensão nova, e nós estamos hoje parando para fazer um balanço da nossa vida neste momento, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser triunfalistas de coisas que conquistamos, porque nós não conquistamos coisa alguma. Tudo aqui pertence ao Senhor. As vidas, os ministérios, as vitórias, Senhor, a porta aberta para a cirurgia de Viviane, cada vitória é totalmente tua, a glória é tua, a consagração de Murilo não é dele, é do Senhor, os missionários que estão no campo são teus, tudo te pertence, Jesus. E nós não temos vitória nenhuma, nós só temos que te adorar, estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Mas o que queremos não é, Senhor, um templo, uma guitarra, Senhor, nada disso. Nós queremos é o Senhor, nós queremos mais do Senhor, eu quero mais do Senhor. Nós queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo, nós queremos ser pessoas não religiosas, não presas, não amarradas, não aprisionadas, mas pessoas livres, plenas, cheias do Espírito, que orem por enfermos e sejam curados, que falem de Jesus onde estiverem, que enfrentem o pecado sem medo e deste modo mudem as circunstâncias e os ambientes por onde passarem. Senhor, eu quero que essas vidas, Senhor, sejam famintas pelo Senhor, que não estejam aqui, Senhor, nos dias de louvor, como o domingo próximo, e seja lá quando for, cantando repetitivamente, Senhor, como a tua palavra diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Não, Senhor, não queremos isso. Nós estamos pedindo, Espírito de Deus, que o Senhor mova aquele que está preso em seus pensamentos e os seus maus caminhos, que se arrependa, que se converta, ainda que o mau caminho seja o mau caminho do coração, do orgulho, do julgamento, da murmuração, da maledicência, da licenciosidade, da pornografia, ainda que seja o mau caminho, Senhor, do julgamento, seja o que for. Senhor, nós queremos ser santos diante de Ti, aproveitar esta oportunidade, Senhor, de viver esses dias maravilhosos que o Senhor tem nos dado. Nós queremos é o Senhor, queremos mais de Ti, Jesus. Afasta de nós, Senhor, a passividade, afasta de nós a preguiça, afasta de nós a melancolia, afasta de nós, Senhor, esse mundanismo de buscar, Senhor, aquilo que não satisfaz, insistentemente viver em torno do que quer dizer as coisas materiais. Queremos viver a dimensão reino, queremos pensar reino, queremos respirar reino e queremos ganhar vidas para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para viver essa dimensão, e essa é a nossa confissão, Jesus. Temos sede e fome do Senhor, por isso nos colocamos assim em oração, na Tua presença, e oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe a sua vida e que você vá para casa com essa meditação. Até domingo e até terça-feira, lembrando aqueles que estão aqui na Fraga Maia, que domingo vocês precisam antecipar.